Então, são coisas que nós vamos ter que, talvez, porque vamos ter que abandonar, mas a gente não sabe como fazer, porque nós não temos o paradigma, né? Como é que a gente pensa na ideia de um tempo que não é linear, que não vai do presente para o futuro? É um tempo circular, por exemplo, né? A gente não tem isso, né? Como que a gente consegue imaginar uma física que não tem um fundo? Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma conversa aqui do canal Jornada nas Ciências. E antes da gente começar, eu queria dar um recado para quem nos assiste e talvez tenha percebido que algumas conversas já a gente não tem a presença da Sara. A Sara está muito ocupada com os afazeres dela do mestrado, da escola onde ela dá aula, e ela anda sem tempo de participar, então ela não vai participar dessa e de algumas próximas, mas assim que der, tudo volta ao normal e a gente vai ter a Sara aqui com a gente também, tá? Então, hoje o nosso convidado é o professor Daniel Luiz Nedel, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tá? Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel, boa tarde. E a gente vai falar um pouco com ele sobre supercordas e várias outras coisas, tá? Então, para começar, Daniel, a gente sempre pede para o convidado começar se apresentando, né? Para a gente não ficar aqui fazendo aquela coisa chata de ler o currículo, alguma coisa do tipo, a gente pede para o próprio convidado falar o que ele acha pertinente sobre ele mesmo. Então, se você puder começar se apresentando, contando um pouco da sua trajetória. Bom, eu não sei se eu acho que tem alguma coisa pertinente para falar sobre mim mesmo, mas eu fiz graduação, né, na Federal de Santa Catarina, né, em Florianópolis, fiz mestrado também lá, aí eu fui para São Paulo fazer doutorado no Instituto de Física Teórica, né, no IFT, Unesp, e fiz pós-doc por lá também, e aí depois eu fiz quando eu estava no final do pós-doc, né, a gente passou por um momento de vários concursos, né, nós vimos numa história onde, né, a nossa geração, né, a minha geração, se acostumou, assim, olhar à sua volta e não ver concurso, né, viam vários colegas que faziam doutorado e mudavam, né, de área, porque não havia vaga nas universidades, né, aí começou uma onda de concurso, né, lá por 2002, né, 2003, e aí, né, eu estava, né, eu tenho uma companheira, que eu sou casado até hoje, a Daphne, que o Carlos conhece, que também é da mesma área, né, e aí a gente, quando começou essa onda de concurso, nós vislumbramos a possibilidade de os dois trabalharem na mesma universidade, coisa que uma geração passada não tinha essa possibilidade, né, porque não havia concurso, como é hoje, né, nós voltamos a essa realidade hoje, e aí a gente fez um concurso para a Universidade Federal do Pampa, que era uma universidade nova, que havia a possibilidade de entrar os dois no mesmo lugar, né, tinha mais de uma vaga, e não para a área específica, né, para a área aberta, daí nós entramos lá, e aí depois de um tempo resolvemos sair, né, a gente gostava muito do projeto, né, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e aí viemos para cá, né, Foz do Iguaçu, faz uns 5 anos. Né. Certo, e só, você falou do projeto da universidade, se puder falar um pouquinho para a gente o que é o projeto, por que tem esse nome, né? Então, a UNILA, ela foi criada, né, dentro de um momento histórico, né, na América Latina, né, onde você se vislumbrou a possibilidade, né, de você construir um bloco independente latino-americano, né, para romper com a dependência, né, que nós temos, né, em relação aos países, né, do centro do capital, né. E para isso é necessário também construir, avançar na área do ensino, né, e construir uma universidade com um formato pedagógico que pudesse integrar, de alguma forma, né, a América Latina e que pudesse discutir e pensar a América Latina, né, para poder no futuro vislumbrar essa América Latina, né, independente, né, de tal forma que a gente pudesse, a partir dessa transformação, né, no que concerne ao conhecimento e na formação de pessoal, poder criar um bloco, né, um continente onde a vida das pessoas seja melhor, né. E, então, nesse bojo construiu-se essa universidade, né, e estamos, né, tá aqui até hoje, né, avançando, né,
problemas, né, porque é um projeto novo, é muito complicado, mas, assim, vários percalços pelo caminho, né, mudanças de política de governo, né, mas estamos conseguindo, né, avançar, formar pessoal com uma formação diferente, né, então todo estudante aqui na Unila, todo estudante, por exemplo, faz disciplinas de fundamentos da América Latina, né, então, tipo, para poder formar um profissional que de fato consiga entender o seu papel do mundo, né, e o papel da América Latina no mundo de hoje, né, e que papel nós queremos para a América Latina no mundo futuro, né, então... Esse é o projeto, a universidade é bilíngue, né, português, espanhol, e é fantástico, assim, um clima fantástico, né, você dá aula para estudantes de vários países, né, da América Latina, então você tem esse clima, assim, de universalidade, assim, então eu aconselho todo mundo um dia passar aqui pela Unila e para vivenciar um pouco, né, essa atmosfera, que é muito bacana. Legal, Daniel, super bacana. Em algum momento aí, se for possível, um convite para um seminário, eu ministraria com muito prazer. Então, assim, uma questão. O que são cordas? Tá. Vamos lá, o que são cordas? Então, assim, vou fazer um recorte, né? Porque, assim, eu tenho uma certa particularidade na forma como eu lido com divulgação ou difusão científica, né? Como vocês me alertaram antes, né? Diz a lenda, né, uma vez que perguntaram para o Feynman, né, pediram para o Feynman dar uma aula sobre spin para estudantes no início da graduação de física, né, aí o Feynman pediu um tempo, né, o Feynman, um dos maiores físicos do século XX, né, pediu um tempo para preparar, e depois desse tempo ele falou, se sentiu frustrado, e disse, não sou capaz de preparar, né, de falar sobre spin para estudantes do início da graduação, né. E aí, né, diz a lenda que o Feynman disse, talvez eu não entenda direito esse conceito, né, para poder transformar numa linguagem que os estudantes vão entender, né. Eu acho que não era, né, com certeza o Feynman dominava completamente o assunto, mas não conseguiu achar um meio, né, para falar sobre isso. Então, veja, nós estamos acostumados com uma linguagem, né, do nosso mundo clássico, e o desenvolvimento da ciência, né, ele vai avançando de tal forma que nós vamos construindo objetos que não têm análogo no nosso mundo aqui, né? Então, veja, para as pessoas mais inclinadas à física, falar de cordas é como falar, por exemplo, de spin. Não há um análogo clássico, né? Não há um análogo, você faz analogias, vai falar que, né, quanto mais analogia tenta fazer, pior você, né, tatuar. Cordas é a mesma coisa, né? Então tem que fazer esse recorte. O que eu vou falar aqui é uma análise semiclássica de um objeto que não tem análogo no nosso mundo. Assim como não há análogo no nosso mundo de uma partícula pontual, né? O que é me perguntar, Daniel, fala sobre o que é um elétron. Aí nós vamos ter que dizer assim, no modelo padrão das partículas elementares, né, tipo um elétron é um sujeito que tem dimensão zero, um ponto no espaço. Aí você vai perguntar, tem massa, tem essa coisa chamada spin, tem lá uma propriedade que ele interage, né, via eletromagnetismo, que a gente chama de carga elétrica, e tem dimensão zero. Mas, como que um cara tem dimensão zero? Pois é, ele não tem análogo clássico. É a forma como a gente pensa ele dentro da teoria científica que prevê esse objeto. A corda também não existe um análogo clássico, como não vai existir para o elétron, uma partícula pontual, e aí ele vai ser a corda, no fundo, pensando dessa forma semiclássica, seria, vamos pegar uma partícula elementar que tem dimensão zero, e vamos tentar olhar mais de perto. Aí talvez se a gente olhasse muito de perto, ela tivesse uma dimensão, não fosse zero a dimensão, mas tivesse um comprimento. Então isso seria uma análise semiclássica, né, da corda. Seria um objeto que tem um comprimento. O fato desse objeto ter esse comprimento, né, não ter dimensão zero, muda radicalmente várias e várias coisas. Tá? Bom, essa seria uma resposta entre 74 e metade da década de 90, essa seria a resposta para o que seria corda. Né? Agora, você quer saber, e hoje? Né? Bom, como a teoria de cordas, né, foi se desenvolvendo ao longo da história, mostrou-se que não existe só esse objeto que é essa coisa que é extensa, né, que não tem um comprimento. Aparecem outros objetos que têm dimensões maiores, por exemplo, uma membrana. Também aparecem esses objetos.
Aí você pode perguntar, mas quem que é o objeto fundamental? Não tem um que é mais fundamental. Então, você tem uma difusão de objetos com várias dimensões, né? Lembrando que não tem análogo clássico a esses sujeitos, eles pertencem a um mundo quântico relativístico, e essa profusão de objetos, elas, de alguma forma, se organizam de tal forma que conseguem explicar, por exemplo, as partículas elementares, conseguem explicar a gravitação, conseguem explicar uma série de coisas que nós percebemos macroscopicamente, mas elas explicam do ponto de vista, né, microscópico. Certo. Então, então a gente entendeu, né, essa explicação sem análogo aqui no nosso mundo, né? Mas por que se diz, então, que a teoria de cordas é uma teoria mais fundamental do que as teorias que já existem? Se a gente não consegue, de alguma forma, fazer uma ligação entre a teoria desses objetos quântico-relativísticos com o mundo que a gente observa, por exemplo. Por que a gente diz, então, que a teoria de cordas é uma teoria mais fundamental? É que tem que ver, assim, o que significa teoria e o que significa ser fundamental, né? A gente, né, nós temos um modelo no qual nós entendemos as partículas que compõem o universo, tá? Esse modelo tem uma série de questões que estão em aberto. Algumas questões que esse modelo, dentro dele, ele até pode resolver em algum momento, e algumas questões que esse modelo não vai resolver, tá? Que esse modelo não foi feito para resolver, tá? O modelo padrão. O modelo padrão talvez seja, né, o modelo, né, que nós conhecemos que mais foi testado experimentalmente, né? Então ele tem, assim, realmente passou por vários testes. É fantástico a sua riqueza fenomenológica em relação aos testes que se faz, né? E muita coisa, né? A própria internet, né? Muita tecnologia foi produzida ao longo desses anos para tentar entender as partículas elementares e tentar pôr em xeque, né, esse modelo padrão. A internet é um desses subprodutos, né? Então, embora se faça ciência básica, né, no sentido, eu quero descobrir do que é feito o universo, a gente acaba produzindo produtos, né, de interesse momentâneo para a sociedade, né, de interesse prático também. Esse modelo padrão, ele tem, por exemplo, parâmetros que são livres, que você ajusta lá, você ajusta aqui, ajusta ali, é em torno de 20 parâmetros, né? Estou citando apenas um desse tipo de problema que esse modelo tem. Bom, o modelo não tem como explicar de onde surgem esses parâmetros. Você tem que ajustar com a mão. Você vai lá, ele tem uma riqueza, né, experimental, fenomenológica, mas tem parâmetros que tu ajusta. Você com a mão se coloca. Aí você tem que saber responder. Como, né, de onde vêm esses parâmetros, né? Esse modelo, ele é calcado, né, em certas simetrias, né? Você constrói, né, você lança uma ideia assim, você quer que a tua teoria tenha uma certa simetria, seja descrita por por certos objetos matemáticos que pertencem a um certo grupo de simetria, como nós falamos na linguagem, né? Mais técnica. Mas você quer que ele tenha certas simetrias, você inventa essas simetrias, aí você constrói o modelo, e aí você faz o experimento e verifica essas simetrias. Bom, de onde vem essa simetria? Por que essas simetrias? Né? Por que é assim? Né? Por que eu uso uma matriz 3x3 e a matriz 3 explica? Por que se eu usasse uma matriz 4x4? Não dá. Mas por que tem que ser 3x3? Estou dando um exemplo assim. O modelo não explica isso. Tá? Então ele tem parâmetros livres, ele não explica de onde vêm essas simetrias. Bom, outra coisa que esse modelo não explica, né, que não tem, esse modelo, ele não é compatível com a gravidade, né? Então acho que eu estou meio fora aqui. A gente, né, nós temos a princípio 4 interações fundamentais na natureza, né? Uma que nós chamamos de interação nuclear forte, interação nuclear fraca, a interação eletromagnética, né, que é essa nós temos mais contato, né, no cotidiano, e a interação gravitacional. A interação gravitacional, ela não é explicada, ela está fora do modelo padrão. Então, você tira de lado a gravidade, como se não existe gravidade no mundo, né? Você faz uma aproximação, e aí o modelo ele funciona muito bem, né, nessa aproximação, mas se você tiver um limite onde a gravidade vai ser importante, né,
aí o modelo já não vai mais funcionar. Então, essa é uma outra questão. Por que não inclui a gravidade? E, por fim, o modelo é construído assim, ó, eu parto do ponto de vista que eu tenho 3 dimensões espaciais do nosso universo, né, que a gente verifica, né, e mais o tempo. Pronto. De onde vêm essas 3 dimensões? Por que o universo tem que ter 3 dimensões? Então, espaciais. Existem, né, a física, ela depende muito da dimensão. Então, o fato de ser D igual a 3 tem uma série de implicações. Bom, tudo isso a teoria de cordas responde. Por isso que ela é uma teoria mais fundamental. Ela dá uma explicação dos pulsos, ela não teria os parâmetros livres, não, bem? Ela explica de onde vem esse grupo de simetria, ela trata a gravitação do mesmo pé como as outras, né? E ela explica de onde vem, qual é a dimensão. O problema é que ela dá todas as respostas que a gente quer com uma teoria fundamental, mas ela não dá as respostas corretas ainda. Então, ela diz para nós que o universo vai ter 10 dimensões. Nós não vimos. Nós temos que ter, o grupo de simetria que surge não é exatamente esse do modelo padrão. Eu posso fazer uma parafernália de coisa e chegar em algo próximo do modelo padrão. Então, potencialmente, eu posso. Então, potencialmente, essa teoria, ela tem a cara de uma teoria fundamental, porque ela explica todas essas coisas. Potencialmente. Então, ela tem os mecanismos para explicar. Então, ela foi a primeira vez, né, na história da física de autoenergias que nós temos uma única teoria com mecanismos para explicar todas essas coisas. Mas a resposta que ela dá não são as respostas que nós vimos nos experimentos que temos hoje. Ou seja, a teoria está incompleta ou está errada. Não temos como dizer se a teoria realmente é o caminho. Pode ser que não seja. Mas não há, né, até o dia de hoje, né, nesse exato momento, não tem um outro, né, esforço ou um programa de pesquisa, se pensar em termos de programa de pesquisa, não tem um outro programa que tenha todos esses elementos. Não tem, a princípio, né? Então, ela é uma forte candidata, porque ela te dá essas respostas que uma teoria fundamental tem que dar. Interessante isso que você falou. Eu acho que a sua explicação assim foi mais clara impossível, né? E Daniel, e de onde vem esse termo super para cordas? Porque são cordas e depois, sei lá, supercordas, né? De onde vem isso? Tá. Então, na natureza, né? Aí nós vamos com aquelas coisas que não tem análogo clássico, né? Então, na natureza existem partículas que têm um certo comportamento que nós chamamos elas de bósons, devido a um certo comportamento, né? Você pode ter vários desses caras, enfim, tu pode pegar assim, um bóson que tem uma certa energia, um certo estado de energia, você pode botar vários e vários, infinito, não tem nenhuma limitação para colocar vários desses caras no mesmo estado de energia, por exemplo, né? Isso até parece meio que clássico, né? Mas vamos lembrar que esses caras, né, na mecânica quântica, as partículas são indistinguíveis, né? Então não são várias bolinhas juntas no mesmo estado. Bom, existe um tipo de partícula que você não pode fazer isso, que você não consegue botar elas, que elas não podem ter o mesmo estado. Tem 2 delas, elas têm que estar em estados diferentes. Então nós chamamos de férmions, né? Então um elétron é um férmion. A primeira versão da teoria de cordas, ela era uma versão que só incluía bósons, tá? Mesmo porque a primeira versão da teoria de cordas nem foi para ser isso que ela é hoje, né? Então a história da teoria de cordas é uma história assim riquíssima, né? Então ela começa para ser uma coisa, aí lá em 74 se descobre que dentro dela tem a gravitação. Ela não foi feita para ser uma teoria de unificar tudo. Ela foi feita para explicar, né, o que se observava dos laboratórios na década de 60 até metade da década de 70, várias partículas que estavam aparecendo ali, da física nuclear, né? E aí surgiu uma outra teoria baseada nos quarks, do Gell-Mann, que era muito melhor do que essa proposta, e de repente descobriu-se que tinha gravitação dentro da teoria de cordas. Bom, só que então se pensou assim, ok, essa teoria então não é uma teoria para explicar a física nuclear, vai ser essa teoria de tudo, né, que vai incluir a gravitação, vai ser uma teoria de gravitação também. Bom, aí, para você incluir essas partículas que são os férmions, né, você precisa lançar mão de uma simetria nova chamada supersimetria.
que já era conhecida no começo da década de 70, né? E que tem uma série de implicações, né? E que não é verificado ainda, né, experimentalmente no seu sentido, né, e algumas das suas consequências, por exemplo, né, você teria que ter certos tipos de partículas que você não vê nos laboratórios, mas, por outro lado, ela tem outras implicações, né, supersimetria não resume-se a isso, né. Supersimetria é uma ideia, né, costumam falar o seguinte, agora vamos pegar para aqueles mais da física, né, que quando a gente estuda equações de Maxwell, a gente vai lá assim, ó, não existe monopolo magnético. Aí você olha para aquilo e fala, mas não faz sentido não existir monopolo magnético. As equações de Maxwell são muito mais simétricas, mais belas, a matemática parece que está impondo, não tem que ter monopolos. Aí você vai tentar explicar, por exemplo, por que a carga elétrica é discretizada. Você não consegue explicar sem monopolo. Aí você vai fazer um modelo cosmológico, por exemplo, inflação. Tem lá o monopolo presente. Ou seja, não faz sentido não existir monopolo magnético, do ponto de vista teórico. Nós nunca vimos experimentalmente. Talvez nunca passou um por aqui nesse planeta. Não faz sentido não existir monopolo magnético. A minha percepção com supersimetria é a mesma coisa. Não faz sentido não existir supersimetria na natureza, mas não foi verificado, né? Então, para a teoria de cordas incluir férmion, precisa dessa supersimetria, essa simetria a mais. Tá? Na verdade, a teoria de cordas funciona assim. Você tem um mecanismo. Aí, esse mecanismo vai dizer assim, esse cara é consistente, implica certas coisas no nosso universo. Então, a teoria de corda é consistente, a consistência da teoria de corda implica que o universo tenha tantas dimensões. A consistência da teoria de corda implica que o modelo padrão tem que ter tal grupo de simetria. A consistência da teoria de cordas implica que na natureza tem que ter supersimetria. Então, supersimetria é uma demanda da teoria de cordas. Assim, não faz sentido sem a supersimetria. Tá? Então, por isso temos supercorda, dessa simetria chamada supersimetria, que era conhecida antes do advento da teoria de cordas. Certo. Nossa, Daniel, tem um monte de pergunta aqui para te fazer, mas vamos escolhendo aqui, ó. Primeiro, voltando lá na sua resposta anterior a essa que você deu agora. Você falou dos parâmetros, né? Que o modelo padrão tem alguns parâmetros que ele não explica, e a teoria de cordas dá uma explicação para os valores desses parâmetros. O que seriam esses parâmetros? Massas, né, parâmetros, constâncias de acoplamento, certo, né, ângulo de Weibull, tem várias, né, descrições mais, né, mas são parâmetros livres. Tem lá um termo lá, uma massa lá que você tem que colocar com a mão, senão você não vai conseguir explicar o resto, né. Acho que é um pouco mais técnico. Por exemplo, a intensidade das interações, né, a intensidade com que as partículas interagem, né? Isso tudo está dentro do escopo da teoria de cordas. Isso, a teoria de cordas tem mecanismo para explicar isso, né? Bom, agora vamos lá, agora vamos para a crítica à teoria de cordas, né? Então, veja, o nosso mundo, na forma como ele é concebido, assim, aquilo que nós temos acesso experimental, é um mundo que tem 3 dimensões espaciais e mais o tempo. Né? Um modelo padrão é calcado nisso. Tá? A teoria de cordas diz que não. Quando você olhar mais de pertinho, nas escalas, onde a teoria de fato, né, vai valer, o universo vai ter 10 dimensões. Né? Aí você, né, você pode pensar, bom, que se faz sempre, né? Você pode olhar assim, pensar aqui, né? Peguei esse lápis aqui, né? Se você olhar muito, muito, muito de longe, esse cara só tem uma dimensão, né? Tipo assim, a teoria de cordas, nós estamos falando assim, qual que é a escala de distância, né, onde essa teoria vai de fato ser aplicada, né? Bom, você faz uma combinação de parâmetros dimensionais, você chega lá no 10 a menos 33 centímetros, né? Então, essa é a escala onde essa teoria vai produzir os seus, tem que ser aplicada, né? Então, da mesma forma, assim, o universo muito pequeno tem que usar mecânica quântica, muita gravitação tem que usar, né, muita densidade de massa ou de energia tem que usar relatividade geral, né? Quando você combina essas coisas, você vai ver que nesses, né, num 10 a menos 33 centímetros, ali você tem algo que é muito pequenininho, que tem que usar a mecânica quântica, e você tem densidades de massa muito grandes, tem que usar a relatividade geral. Então, tem que usar as duas juntas. Né? É nessa escala que a teoria de cordas opera. Então, esse objeto aqui, ó, nessa escala, você vai olhar bem devagar, você vai ver que, olha, não tem só uma dimensão, ó.
ele tem uma dimensão aqui a mais, aqui, ó, que está aqui, que você pode circular em volta desse cara. Né? De longe, ele é unidimensional, de perto você vê essa dimensão escondida. É isso que a teoria de cordas está te dizendo. A questão é, você tem que sair dessas 10 e chegar no modelo padrão em 4, né? Porque é uma teoria científica e ela vai ter que explicar o que nós estamos acontecendo aqui. Bom, então você tem que sair de 10 para 4. Como que você sai de 10 para 4? Aí você vai lá. Consistência da teoria diz que essas 6 tem que ter certo tipo. Chama-se variedades escalabiais. Tem certas propriedades. Quantas delas existem? Milhares. Para cada uma dessas, você vai ter um universo diferente. Bom, aí, no final da década de 90, né, mais 2000, então, surgiu essa ideia de landscape. Né? Então, você tem, assim, várias possibilidades de universo que depende dessas variedades escalabiais, né, desse mundo que está escondido, né? E aí você tem vários universos possíveis. Essa é a ideia do landscape que ficou conhecido. Em cada um desse universo possível, você vai ter esses parâmetros todos aí. Então, depende dessa escolha. Então, uma pessoa crítica, né, da teoria de cordas, eu também sou crítico, sou um cientista, não sou, né, um religioso, né, não me importo por dogmas, né? Então, na verdade, é uma falácia dizer que não tem parâmetros livres. Tem infinitos, porque são todas essas geometrias que você vai escolher. A questão é, existe na teoria um mecanismo, que nem esse que eu faço assim com a mão, a consistência dela me dá isso. Existe uma teoria, a consistência que vai me dizer qual tem que ser? Ainda não. Existe possibilidade de existir esse mecanismo? Sim. Né? Sim, existe possibilidade de existir esse mecanismo que não é conhecido ainda, né? Então, a teoria de uma das implicações, então, quando eu falar então de fenomenologia, né? Assim, implicações fenomenológicas da teoria de cordas, essa ideia de multiverso é uma coisa natural. São todas essas possibilidades, e inclusive elas podem, né, de alguma forma, coexistirem, né? Nós estamos num colapso de um universo possível que tem essas constantes fundamentais, né? Outros universos possíveis que vêm dessas configurações, né, em 4 dimensões, teriam outras, né, e assim por diante. Bom, nosso universo, né, que a gente vive, ele tem, por exemplo, uma característica, né, a constante cosmológica, né, é muito pequenininha, né, aí você vai assim, vamos pegar de todos esses universos, sabe quantos universos são possíveis na teoria de cordas? 10 a 500. Aí você pega de todos esses, né, eu acho que esse número mudou um pouco, tá? Você pega todas essas possibilidades e vê assim, qual delas, vamos escolher a que tem a constante cosmológica pequenininha, para ser o nosso. Tá? Essa escolha é um problema matemático conhecido como NP completo, né? Que era um problema clássico da computação que vale $1 milhão, né, você resolver esse problema, um dos problemas de $1 milhão. Ou seja, esse é só um exemplo de como assim, a teoria de cordas ela pode talvez nem ser a teoria correta, mas ela produz tanta coisa, e produziu tanta coisa em áreas da física, da matemática, né, que ela já fez um excelente trabalho. Sobretudo, na formação de pessoal com uma perspectiva diferente de enxergar a física. Porque até a década de 70, né, você tinha o seguinte, você estudava gravitação, né, relatividade geral, entender cosmologia, e você estudava, falando na física de alta energias, né, física teórica de alta energias, ou você ia estudar física de partículas, teoria quântica de campos, né, e esses grupos não se comunicavam, né. A partir da teoria de cordas, começou a gerar uma formação de pessoas que têm que pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo, né, então você acaba se formando pessoas que acabam tendo uma visão mais geral da física, né. Então, você tem uma gama maior de pessoas com essa visão mais geral, então você tem, né, um ambiente mais rico de discussão, que não é só ou partículas ou gravitação, as coisas estão meio que misturadas na teoria de cordas, né? Então, isso eu acho bastante importante para o desenvolvimento da física, acho que esse já é um grande legado da teoria de cordas. Super legal, Daniel. Só um comentário sobre a tua explicação, que eu acho importante, né, para a gente falar, que eu, como professor, já ouvi várias vezes isso, né? Então a relatividade mostrou que a mecânica do Newton está errada. Então não sei o que mostrou que não sei outra coisa está errada. Mas na verdade não é, né? A física trabalha com escalas de energia, né? Então assim, tem uma determinada escala de energia onde uma descrição uma teoria descreve bem. Você aprofunda a tua escala, então você vai ter uma outra teoria que vai descrever melhor. E é tudo uma questão de escala, né?
Eu não concordo com essa visão sua, Carlos, não. Mas, enfim, não significa que a tua está errada. Mas por quê? Por exemplo, você falou que a teoria de cordas serve lá na escala de Planck, lá, 10 a menos 33. Então, vamos pegar a mecânica newtoniana, né? Ok. Então, você precisa definir um referencial inercial. Como é que a gente define um referencial inercial em Newton? Ou você cai numa tautologia, que é o referencial inercial é aquele onde vale a primeira lei de Newton, tautológico. Ou você pode cair noutra. O referencial inercial é aquele que tem velocidade constante em relação a outro referencial inercial, e esse outro tem relação a outro, tautológico. Ou então você joga o problema para baixo do tapete, que é o que a gente faz, né, quando vai dar aula de Física 1, e dá uma definição instrumental. Né? A Terra vai ser, se eu for lançar um foguete, talvez não seja, então eu uso o Sol, mas o Sol também não é um referencial inercial, e aí você vai a estrelas fixas, ou seja, você tem um problema lógico na construção de mundo da visão newtoniana que eu acho incabível no desenvolvimento da história da física. A ciência ela vai evoluindo, do meu ponto de vista, né? Não é meu, é meio do Bachelard, né? Nós vamos melhorando os argumentos. Né? Uhum. Então, assim, a racionalidade newtoniana está superada. Nós temos uma outra racionalidade, né, pós-newtoniana, que não tem os furos da lógica da mecânica newtoniana. Sim. Não precisa definir. Bom, como é que o Newton define o referencial inicial, então? É um sujeito que tem velocidade constante ou aceleração zero em relação ao espaço absoluto. Sim. E o que é o espaço absoluto? É algo impalpável. Seria o espaço puro, sem objetos, inclusive segundo Newton, onde mora Deus. Então, a gente avançou, a gente não precisa lançar mão de um espaço absoluto. Né? A gente tem a teoria da relatividade geral. A questão é, a mecânica newtoniana funciona? Funciona, mas eu posso construir para você aqui agora uma mecânica que funciona também. Com furos lógicos, mas funciona. Né? Você tem mecânica de Hertz. Funciona. Não é newtoniana, mas funciona. Né? A gente tem muita coisa que, por exemplo, a mecânica newtoniana, você vai lá, você consegue explicar as órbitas elípticas, né? A solução única são as órbitas elípticas. Legal. Só que você colocou o referencial em cima do Sol, dentro do Sol. Sim. Quando você tira que não é um referencial inercial, quando você tira o referencial de cima do Sol, você não obtém só órbitas elípticas, você tem outras coisas também. Mas a gente esquece isso. Então, existe uma evolução na física que nós vamos melhorando os argumentos. Então, veja, eu acho que a gente explicar, a gente solta uma pedra, explica que a mecânica newtoniana explica. É possível inventar uma outra teoria que explique? Eu posso inventar também. Agora, qual que é a visão de mundo que está em jogo? Qual é o elemento, qual é o paradigma que está em jogo? Aí eu tenho problemas em ter paradigmas, né, racionalismos paralelos, que eu solto uma pedra aqui e explico dessa forma, né, mas daí eu vou tentar explicar o movimento do Mercúrio em torno do Sol, não consigo explicar. Para mim não faz sentido ter esses racionalismos paralelos. Para mim o que acontece é o seguinte, a gente não consegue a gente solta uma pedra, a gente explica com a chave geral, só que é muito difícil. E a gente não explica, não ensina para as pessoas porque é muito difícil, porque a gente não consegue, né, ter um desenvolvimento no ensino da ciência que consiga caminhar paralelo ao desenvolvimento da própria ciência, né, com uma diferença temporal de séculos. Né? Eu acho que essa é uma característica, né, da ciência e do desenvolvimento da ciência. E a gente convive com esses racionalismos paralelos que me incomoda. Me incomoda. Óbvio que eu não vou chegar e falar assim, vou usar a racionalidade geral para explicar porque uma pedra cai. Não vou fazer isso. Mas me incomoda não fazer isso. Tá bem? Me incomoda o racionalismo paralelo. Mas essa é uma visão minha. E tem filósofos que não concordam com isso, que são mais daquilo que você falou, Carlos. Né? Eu acho que o Bachelard mesmo, para o Bachelard era tranquilo essa coisa do racionalismo paralelo, né? Mas tem outros que não, que são mais dessa linha que eu estou falando, né? Eu acho que a mecânica newtoniana está errada, é uma visão do mundo do século XVII, né? 1620 foi publicado, né, o Princípio, reflete aquela visão de mundo e não é compatível com a visão de mundo que nós temos hoje. Mas, por exemplo, só terminar, Rodolfo, rapidinho. Quando você vai estudar o elétron, tá? Você pode estudar lá o elétron usando a força de Lorentz, depende da escala de energia que você está preocupado ali, sei lá, o teu fenômeno que você está estudando. Você pode estudar o elétron usando a equação de Schrödinger, né? Ou você pode estudar o elétron do ponto de vista da teoria quântica de campos. E isso tudo é
quando você vai aumentando... As perguntas fundamentais... Com isso eu não estou dizendo que uma está certa, outra está errada, eu estou dizendo os limites de energia e o que você usa para explicar o que você observa, nesse sentido. Eu estou dizendo o seguinte, você impõe limites de energia que te dão racionalismos paralelos completamente diferentes. Sim, isso me incomoda. A questão é, as perguntas fundamentais você não vai, você vai explicar o elétrico com a equação de Schrödinger, vai colocar o spin com a mão, vai colocar a interação spin-órbita com a mão, vai colocar um monte de coisa com a mão. Aí você vai dizer o seguinte, olha, não, isso aqui tem uma teoria fundamental que me explica as coisas. E essa teoria fundamental, ela tem junto dela, né, uma série de paradigmas, ou uma heurística, né, dependendo da forma como você enxerga o desenvolvimento, né, segundo qual a escola epistemológica você vai usar, mas ela tem propriedades intrínsecas que te dizem assim, ó, o mundo é assim, a estrutura, né, eu descrevo o mundo com essa estrutura lógica, né, melhor, não que o mundo é assim, mas eu descrevo a natureza com essa estrutura aqui, tá? Por exemplo, né, vamos lá, átomo de Bohr. Você vai explicar o átomo de hidrogênio usando o modelo de Bohr. Você consegue explicar, né? Aí você vai lá, né? Postulado número 1, vale as leis da mecânica clássica. Postulado número 2, não valem aqui. Você tem uma série de incongruências que é típico daquele momento histórico, né? Aquele momento histórico onde você tem fenômeno novo, mas não tem o paradigma novo. Você vai enxertando o fenômeno novo no paradigma antigo, né? E aí a gente acaba ensinando isso e acaba ficando átomo de Bohr. Você não precisa do átomo de Bohr. Você explica todas as órbitas dos planetas com o modelo ptolomaico, não explica? Sim. Você bota a Terra no centro, você bota um pontinho girando em torno da Terra, e você bota um outro pontinho girando esse pontinho. Então, com a Terra parada no centro, você explica todos os movimentos. Você pode usar esse modelo se você quiser, você explica. Mas tem uma visão de mundo por trás disso que é totalmente incompatível, né? Inclusive, você pode provar que você explica isso usando análise de Fourier, né? Você tem uma soma de senos e cossenos, você reproduz qualquer periodicidade. Mas você não vai usar isso. Tem um artigo do Schrödinger muito interessante, né, para quem gosta de história da ciência, onde ele fala assim como ele pode construir qualquer coisa com um parâmetro, né? Um parâmetro que deforma as teorias, com esse parâmetro ele vai ajustando e ele vai explicando tudo. Acho que o Rodolfo queria falar ali faz um bom tempo, eu acho. Não, que é isso, eu tô achando a discussão fantástica, porque eu queria entrar na discussão também, por isso que eu falei, não vou interromper para deixar o Daniel e o Carlos discutirem, né? Eu não compartilho também da visão do Carlos, eu entendi o que o Daniel falou, e eu vejo o seguinte, né, que você vai construindo, né, então você vai construindo o conhecimento a partir de, sei lá, né, então bem aquela coisa do Popper, né, que, se uma teoria não dá conta de certos fenômenos, né, eu estou falando de uma maneira simplificada, então daí cria-se condição para o surgimento de uma nova teoria que deve dar conta desses fenômenos, mas, por exemplo, a discussão que o Daniel colocou, eu vejo como algo bem interessante, por quê? Porque às vezes você tem modelos que aparentemente eles são bem-sucedidos, só que onde estão as incongruências? Eu entendi isso que você falou das construções lógicas, e aí a gente também pode cair na discussão dos teoremas de Gödel, né? Então tem premissas que você não pode afirmar nada se elas são falseáveis ou não, né? Eu entendi, eu acho que esse tipo de discussão é uma discussão muito interessante. Antes da nossa conversa a gente comentou sobre o Prigogine, né, que o Prigogine ele faz essa discussão, inclusive o Prigogine ele morreu acreditando que a nossa concepção de Newton para construir teorias, para construir modelos ainda permanece, que a gente tem uma obsessão de tentar construir, por exemplo, modelos perfeitos, teorias perfeitas, e que o mundo não é, tipo, a Terra não é uma esfera perfeitamente, não é esfericamente, não é uma esfera perfeita, né? Ela parece mais com uma laranja, né, por exemplo, né? Então eu acho que esse âmbito da discussão é bem interessante. Eu só queria ter esses comentários e vamos lá. Não, mas só para terminar, acho que por enquanto esse assunto. Eu concordo com o Daniel também, concordo com vocês dois. É claro que a visão de mundo mudou, né? Hoje a gente sabe que não existe ação à distância, que não existe referencial absoluto, a nossa concepção de mundo mudou, né?
Mas o que eu quis dizer é que numa determinada escala de energia, você usa certos aparatos teóricos para explicar os fenômenos que você está observando, que funcionam. Mas eu concordo com o Daniel também, você poderia usar outros que funcionassem, né? E a gente vai aprofundando a nossa compreensão da natureza. O problema é que tem uma... Nesse sentido, eu concordo. O problema, Carlos, é que existe a incomensurabilidade, né, dos próprios conceitos, né? Porque tu pega assim, ó, massa, né? Então, a massa desse mundo aqui newtoniano é um atributo absoluto, né? E massa, dentro de uma concepção relativística, depende do referencial. Então, veja, nós estamos falando do mesmo objeto, né? Tem gente que acredita, né, Thomas Kuhn diz que não, né? Não, são coisas diferentes, são incomensuráveis. Se são incomensuráveis, eu não posso comparar. Então, fica muito esquisito dizer que eu vou saindo de escala em escala, porque o próprio nome que eu dou para as coisas, eu uso o mesmo nome, mas eles são diferentes dentro daquela, né? Dentro daquela teoria, né? O próprio conceito de massa antes de Newton, né? Era a massa, né? Da balança, a quantidade de matéria. Dentro da mecânica newtoniana, ele já parece ser uma relação de dois objetos, né? De força e aceleração, né? Ele já tem uma propriedade dentro do escopo teórico, né? De inércia ou de gravidade, de produzir gravitação, né, que é a outra incongruência da mecânica newtoniana, que não explica que numericamente é igual, né, mas daí dentro da relatividade já é algo que depende do referencial, então não tem mais essa propriedade absoluta. Então o próprio nome que nós damos para as coisas, eles têm assim, eles têm atributos completamente diferentes nas teorias diferentes, né. Enfim, mas essa é uma discussão assim, né, que não se esgota aqui. E é, né, uma discussão que tem várias visões, né, que elas coexistem, né, não existe uma visão correta, né, da coisa. Enfim, mas nós vamos falar de teoria de cordas, né, não sei o que... Tá tudo junto, estamos falando de física. Debate filosófico. Você ia perguntar alguma coisa? Que eu tenho a listinha aqui, né? Não, o que eu ia falar é o seguinte, dentro disso que o Daniel falou, eu acho que o Daniel falou um negócio muito interessante sobre por exemplo, a formação em supercordas, né? Então, por exemplo, assim, que passa por ter uma visão ampla da física, eu acho que a primeira coisa que digamos assim, que atrai meu interesse positivamente. A segunda coisa é poder gerar conhecimento através, por exemplo, de construção de uma matemática sofisticada. E a terceira coisa que eu vejo, a questão de por exemplo, de enxergar os furos, né, ou melhor, de escancarar os furos de teorias, porque também a gente tem, evocando novamente o Prigogine, né, a gente tem essa mania de achar que se a teoria ela está fechada, significa dizer que a teoria é perfeita, né, então ela é perfeita, ela é fantástica, ela não tem nenhum tipo de problema, né? E são as coisas que eu achei interessante. Mas aí, Daniel, eu pergunto para você o seguinte, sobre a matemática, né? Então, qual foi a contribuição que a teoria de cordas deu para o desenvolvimento da matemática, né? Eu não sei se eu estou, assim, up to date, né? Se eu estou para poder responder essa pergunta de uma forma completa, né? Provavelmente deve ter contribuições que eu não sei, né? Mas você tem toda essa parte de classificação, né? De variedades, né? Principalmente essas variedades calabiais, tal, que acaba, né, tendo surgindo, né, com a teoria de cordas, né? Você tem outras questões que envolvem topologia, né? O Item, que é um grande físico de cordas, ganhou medalha Fields, né, por contribuições, mas isso são coisas técnicas, né, que são mais difíceis, né, de falar, né? Essa questão que eu falei, né, do landscape, né, de escolher qual é o que nós chamamos assim, qual é o vácuo da teoria de cordas, nós chamamos essa linguagem técnica, né, que corresponde a esse universo, é um problema NP, né, eu não sei se não é uma contribuição em si, mas mostra um outro exemplo de problema NP, porque se você resolve um problema NP completo, você resolve todos os outros, né, então, se resolver esse, resolve todos os outros. Às vezes você tem representações para esses problemas, né, então a teoria de cordas te apresenta um problema que a teoria de cordas pode ter mecanismos para resolver esse problema, aí ela resolve, né,
todos os outros, né? Existem, com o desenvolvimento da segunda quantização da teoria de corda, trouxe aí algumas novidades, não sei se é porque na matemática, veja, às vezes a gente fala assim, trouxe um avanço na matemática, aí vem um matemático e fala, não, isso aí foi publicado na revista tal ontem, tá? Então é difícil, né? A matemática é um mundo ainda, por mais que a teoria de cordas tenha uma intersecção, existe um mundo da matemática ali que anda, né, independente de nós, e às vezes a gente acha que está dando uma contribuição, mas não está, né? Eu vi um seminário lá de um cara de Princeton, né, faz uns 5 anos, que ele estava, né, basicamente era um problema de variáveis complexas, né, que ele estava, né, resolvendo, e ele achou que resolveu, aí ele cruzou lá um corredor no departamento de matemática e viu lá que não, os caras já estavam fazendo aquilo lá há muito tempo, tal, e ele achou que daqui a teoria de cordas tinha fornecido a explicação para aquilo, mas já se estavam, quando eu falo há muito tempo, tipo, já estava 1 ano trabalhando, né, na matemática, né, porque a gente não acompanha, na física não acompanha o desenvolvimento da matemática, na matemática vai e nós vamos usando os elementos depois, né. Então, eu acho que é um pouco audacioso demais dizer que a teoria de cordas faz essa coisa, né, de ter essa, né, de promover avanços na matemática. Eu acho que é mais assim, eu acho que às vezes a teoria de cordas, ela para porque não tem a matemática e precisa esperar a matemática avançar para poder dar esse avanço, tá? Então, não sei, não me arriscaria, né, a falar muito sobre isso. Daniel, eu vou para o lado contrário do Rodolfo, né? O Rodolfo perguntou a ligação da teoria de cordas com a matemática, né? E aí eu quero te perguntar, para quem está ouvindo a gente, né? Está, sei lá, ouvindo uma explicação um pouco mais profunda sobre teoria de cordas, sei lá, talvez pela primeira vez na vida, de acordo com a teoria de cordas, que pretende ser uma teoria mais fundamental, né? Que descreve os parâmetros e tal. O que seria, por exemplo, um elétron, de acordo com a teoria de cordas? É uma cordinha que sai voando? O que seria um elétron, um fóton? Como é que é a gravitação? As coisas se atraem? Como que é? Então a ideia é o seguinte, suponha que tem um espaço vazio, mas você tem um espaço. Aí você coloca uma corda nesse espaço. Essa corda vai vibrar. A corda começa a vibrar e ela cria, dependendo da forma como ela vibra, ela vai criar um elétron, dependendo da forma como ela vibra, ela vai criar, que seria o graviton, que seria a gravitação. Ou seja, se tu começa com um espaço vazio, a teoria de cordas vibra e ela consegue gerar essas partículas, né, através dos modos de vibração da corda. Então, grosso modo, o elétron seria a corda vibrando de um jeito, né? Outra partícula seria a corda vibrando de outro jeito, e assim por diante, né? Então, veja, você começa com um espaço vazio, bota uma corda, a corda gira, cria um universo, porque ela vai criar a gravitação, que vai perturbar esse espaço, e aí vai gerar tudo a partir disso aí. A grande pergunta é, como que você cria esse espaço? Porque é uma teoria de tudo, né? Então, de onde veio o espaço vazio e de onde veio a corda? Né? Porque, como eu falei para vocês, existem outros objetos, né? Então, a corda, as peças de uma corda, né? Uma corda, deixa eu pegar aqui uma coisa que pode ser uma corda. Aqui. Acho que tinha na minha mão aqui uma máscara. Então, aqui tem uma corda, né? Então, uma corda assim é uma corda aberta. Uma corda assim seria uma corda fechada. Essa corda fechada vibrando que gera gravitação. Essa corda aberta vibrando gera outras partículas e as outras interações, inclusive as interações fundamentais, né? Na teoria de campos, né, a gente associa partículas às interações, né? Porque a forma como, né, no nível microscópico, as interações se dão de forma discretizadas, né? Esse, a princípio, é o postulado do Planck, né? Na interpretação de Bohr da mecânica quântica, Bohr fala, ó, a granulosidade faz parte do postulado fundamental do Planck. As interações são discretizadas. A gente interpreta essa discretização como se fosse interação partícula-partícula. Então, a gente dá um nome, associa uma partícula às interações.
Então, as interações que são nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética, e as partículas que sentem, vêm dessa corda aberta. A gravitação vem dessa corda fechada. Mas uma corda aberta pode terminar em um plano. Esse plano também é um objeto dinâmico chamado de Brana. Aí você pode pensar o contrário. Eu posso ter esse, e esse plano pode ser o nosso próprio espaço. A gente pode estar aqui, ó, nesse planinho aqui, e o que nós chamamos de partícula, de elétron, é a flutuação dessa pontinha da corda aqui. Tá? Bom, agora você pode pensar diferente. Pode pensar que esse plano flutua, ou seja, o próprio espaço flutua, e gera a corda. Então, existe uma relação entre esse plano e a corda. Eles são duais. Um não é mais fundamental do que o outro. Tá? O que nós precisamos saber é o seguinte: de onde veio o espaço vazio e de onde veio a corda? Como que cria a corda? Bom, tudo que a gente faz em teoria de cordas, né, todos os grandes avanços, é o que a gente fala em primeira quantização, é mecânica quântica de corda. Então, a gente precisa, nessa formulação, eu coloco esse espaço e eu coloco esse objeto. Agora, é possível ter uma segunda versão da teoria de cordas, né, uma versão que a gente chama de segunda quantização, onde existe algo chamado um campo de corda, aí esse campo flutua e cria a corda. Né? E aí, inclusive, pode criar o próprio espaço. E aí a relação entre o espaço e a corda nos remete de novo a uma discussão filosófica, né, de matéria e espaço, né, quem é mais fundamental, né? Aqui também que grudado, porque o espaço aqui pode ser pensado como essa de Brana, que também é um objeto dinâmico. Né? Então, tem gente que acha que é o seguinte: todas essas questões fundamentais, quem criou a corda? Dada uma corda, o espaço vazio, que se cria esse universo. Preciso criar a corda e o espaço vazio. Mas o espaço e corda estão interrelacionados. O espaço vazio, o espaço em si pode ser um objeto da teoria. Como que cria esse objeto? Precisa de uma versão segundo quantizada, que existe e tem o seu avanço, mas avança devagar, porque existem muitas dificuldades matemáticas, mas tem vários avanços. Nem todo mundo acha que essas respostas fundamentais vão vir dessa versão segundo quantizada da corda. Tem gente que acha que a primeira versão já vai dar conta, embora ainda não dê. Né? Acho que nós entendemos o seguinte: a mecânica quântica, né, primeira quantização, né, a gente tem ali até a década de 30, né, entre 1920 e 30, né, a teoria quântica de campos começa, né, de fato, né, a ser usada fortemente, tentar da década de 40, a década de 50, aí só compara, né, quais foram os avanços que nós tivemos para compreender as partículas elementares com a versão segundo quantizada em comparação à primeira. Esse é o impacto que vai ter o desenvolvimento da versão segundo quantizada da teoria de cordas, na minha versão. Daniel, como a corda é o objeto fundamental, então ela não é feita de nada. É uma corda... por si só o objeto fundamental, não tem nenhum constituinte. A pergunta é, do que é feito um elétron? Sim, um objeto fundamental. É isso, mesma coisa. O elétron tem uma densidade de massa que é pontual, né? Um delta de Dirac, né? Para quem for filho, pontual. A corda tem uma densidade de massa que é extenso. Só que volto a dizer, não existe só esse objeto nessa teoria de cordas. Existe esses também, que são outros, existem outras coisas que têm dimensões maiores, né? É um problema em aberto ainda dizer qual é o objeto fundamental, né? No último, né, Strings, né, tem um encontro anual, né, que a galera se reúne, né, o item, né, na palestra dele, né, ele falou, talvez precise de uma teoria de corda, tipo assim, a gente não está claro ainda qual é o objeto fundamental, né? A teoria está longe de estar completa ainda, né, a teoria ainda precisa de muita coisa para poder se entender. Tem muitos problemas que pertencem à esfera da cordas por ela mesma, né? Como eu entendo a teoria que é a teoria de cordas, e, obviamente, os problemas que são da relação da teoria de cordas com o mundo externo, né? Como que eu explico os experimentos. Dentro disso, dentro dessa linha, né? Então, por exemplo, assim, então a corda, se eu entendi bem, ela depende da dimensão. Então, ela, dependendo da dimensão, ela é uma corda, dependendo de outra dimensão, uma dimensão que talvez superior, digamos assim, não sei, posso estar falando uma grande besteira, ela pode ser um outro objeto, né? Eu acho não, a dimensão, a dimensão do espaço-tempo depende
A teoria de cordas diz qual é a dimensão do espaço-tempo. Tá. Eu pego um espaço qualquer que eu falo, ó, não sei qual é a dimensão. Coloco uma corda nesse espaço, a teoria de cordas vai dizer, ó, essa teoria de cordas só é consistente se a dimensão do espaço for 10, por exemplo, né? No caso da supercorda. Tá? Isso. Tá? Agora, existem objetos que são assim, unidimensionais, e existem objetos que são, eu estou com uma máscara na mão, planos, membranas. Existe uma profusão de objetos das mais diversas dimensões, eu falo do objeto, né? Um elétron, uma partícula tem dimensão 0. Uma corda tem dimensão 1. Uma membrana tem dimensão 2. E assim por diante. Esses todos os objetos estão lá dentro da teoria de cordas. Não tem um que é mais fundamental do que o outro. Entendi. Tá, entendi. Interessante. Agora, quando a gente fala em teoria de cordas, nós estamos falando, né, de uma teoria que se propõe a unificar a mecânica quântica com a relatividade geral. Por que eu quero fazer isso? Bom, porque primeiro a gente acredita que, né, nós temos essa ideia, né, que talvez, acho que você conhece bem o Prigogine, né, talvez ele não goste disso, do reducionismo, né, de eu querer, essa coisa que vem, que está no âmago, né, então eu quero explicar o todo através, reduzindo até da ideia básica. No nível mais fundamental, eu vou ter uma teoria quântica, mecânica quântica e relatividade geral. Olhando de uma outra forma, a mecânica quântica se aplica no limite onde tudo é pequenininho, a relatividade geral onde tem muita massa. Então, se eu tenho muita massa numa região pequena, eu tenho que ter essa teoria. Bom, aonde eu tenho isso? O Big Bang é isso. O universo começou algo assim. Então, eu não sei como o universo começou, porque eu ainda não tenho essa teoria. Aonde mais eu tenho isso? Um buraco negro é isso. Um buraco negro tem um ponto, que é uma singularidade, que é toda a massa de uma estrela concentrada num ponto. Então, eu tenho muita massa, dimensão pequena. Preciso dessa teoria. Né? Então, preciso construir. Teoria de cordas é uma tentativa dessa construção. Só que, antes de construir, nós temos certos princípios básicos que uma teoria como essa, ela tem que ter. Né? Então, um princípio básico de uma teoria que é de gravitação quântica, esse é um pouco complicado de falar, é a invariância, a independência do fundo. Tipo, o espaço é o próprio objeto da relatividade geral, da gravitação. Né? Então, o Einstein nos mostrou que, na verdade, a gravitação está relacionada com a geometria, é a própria geometria do espaço. Bom, uma teoria quântica da gravitação, ela teria que ter, assim, todas as possibilidades ao mesmo tempo, de espaço. Então, eu não podia escolher um espaço, o espaço não é fixo, eu teria que ter todas as possibilidades ao mesmo tempo. Isso significa independência de fundo. Existem espaços, por exemplo, que eu sequer posso definir o que é tempo. Né? Só que, numa teoria quântica da gravitação, tudo isso tem que ser levado em conta da mesma forma, no mesmo pé de igualdade. Eu não posso ter um fundo fixo. Tá? Tudo que a gente faz na teoria de cordas tem esse fundo fixo. Tá? Então, uma verdadeira teoria da gravitação não podia ter esse fundo fixo. Né? Teria que ter essa independência de fundo. Então, veja, como existe uma candidata que tem, a princípio, né, que seria a loop quantum gravity. Né? Mas a teoria de cordas, ela tem várias nuances que elas nos mostram uma aparente independência de fundo, principalmente na sua versão segundo quantizada, né? A teoria de campo de corda, ela tem essa independência de fundo. Só que veja, como é que a gente faz uma física que é independente do fundo? Nós não aprendemos a fazer essa física. Tá? Então, ou seja, nós estamos trabalhando com uma coisa que nunca foi feito e que vão ter paradigmas que vão ser diferentes desses nossos, da mecânica quântica e da relatividade geral. Estamos trabalhando com uma coisa que a gente não sabe. Ou seja, nós estamos naquela época que o Thomas Kuhn falaria de fase revolucionária, mas não é porque não tem um fenômeno, né? É tudo teórico, né? Onde você não tem o paradigma e vai enxertando. Por exemplo, o átomo de Bohr. O que nós fazemos com a teoria de cordas é mais ou menos isso. A gente está fazendo aproximações que seriam semiclássicas, mas o quântico, a teoria quântica da gravitação não está feita. Né? Tem implicações que a gente sabe. Por exemplo, existem implicações da teoria de cordas que nos diz o seguinte, que o universo, no começo, vai indo para trás do tempo, né?
vai chegar uma hora que você vai ser mapeado para o universo em grande escala. O universo em pequena escala é mapeado no universo em grande escala. Por exemplo, a física de alta temperatura é mapeada na física da temperatura tendendo a zero. Zero absoluta. Tá? Bom, essa é uma simetria da teoria de cordas. Se a teoria de cordas estiver correta, então se essa tem uma simetria, algo, né, que a gente está tateando, assim, características teria uma teoria quântica da gravitação. Bom, segundo a teoria de cordas, teria algo como isso. Isso significa, por exemplo, que nós temos que abandonar a ideia de um tempo linear, né, que é a nossa concepção judaico-cristã, né, do tempo começando no começo e indo até uma direção. De repente, né, nós temos sociedade, aqui agora falando que estou na UNILA, né, temos sociedades pré-colombianas que têm um tempo circular, por exemplo, né, enfim, né. Então, são coisas que nós vamos ter que, talvez, que vamos ter que abandonar, mas a gente não sabe como fazer, porque nós não temos o paradigma, né. Como é que a gente pensa na ideia de um tempo que não é linear, que não vai do presente para o futuro? É um tempo circular, por exemplo, né? A gente não tem isso, né? Como que a gente consegue imaginar uma física que não tem um fundo, né? A gente começa todo o movimento, né? Fixa o espaço, né? Tem um espaço, tem uma bolinha que se propaga no espaço e no tempo. Só que agora não tem mais. O próprio espaço e o tempo também são dinâmicos e estão flutuando. Então a gente não sabe ainda, de fato, aonde nós vamos chegar. Que teoria de gravitação quântica é essa? Talvez nunca vamos saber, porque talvez nunca vamos ter um experimento, né, direto, né, para quem viu aqui o Interestelar, né, o cara queria resolver uma equação, para ele resolver a equação ele tinha que ter informação de dentro do buraco negro, mas a própria teoria impede de tirar dentro do buraco negro. Então, numa versão quântica da gravitação, seria possível tirar essa informação de dentro do buraco negro para completar a teoria, porque a gente não tem ideia de onde nós vamos chegar. Qual é a visão? Estamos falando de visão de mundo, paradigmas, né? Qual é o paradigma, né, dessa teoria quântica da gravitação? A gente não tem, nós estamos construindo. Né? Cara, Daniel, sem sombra de dúvidas, é bem por aí, sim, é bem interessante isso que você colocou, viu? Muito legal, assim, que na verdade a gente não sabe, as teorias foram construídas dentro de algumas condições, de algumas situações, e elas meio que estão presas dentro digamos assim, dessas situações, de uma tal forma que a gente não consegue imaginar um cenário fora, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu do pano de fundo é bem isso mesmo, bem interessante. Daniel, você falou, né, que tem a questão do landscape, né, que a teoria de cordas tem, sei lá, não sei quantos milhares aí de universos possíveis. O nosso é um universo, né, esse universo que a gente vive. Então, a teoria de cordas consegue fazer algum tipo de previsão que em princípio poderia ser testado nesse, sei lá, talvez em um acelerador de partículas ou alguma observação cosmológica. E se isso a gente não consegue fazer isso até hoje, é uma questão mais tecnológica, a gente não ter tecnologia suficiente, ou realmente é uma previsão que, sei lá, tá, por exemplo, dentro do buraco negro, por exemplo, que no princípio não dá para testar. Então, a teoria de cordas, ela prevê gravidade. Gravidade é um elemento que surge... eu estou falando sem microfone? Não, estou falando. Não, gravitação é um elemento que surge natural na teoria de cordas. Né? Inclusive as equações de Einstein, né? Mas, assim, a teoria de cordas não concorre com a relatividade geral, né? A teoria de cordas, ela é construída tendo o pano de fundo da relatividade geral de Einstein, né? E a gravidade surge da teoria de cordas. Ela prevê gravidade, né? Isso já foi verificado experimentalmente. Agora, óbvio, ela prevê correções, né? Essas correções, né? Aí, assim, né, a escala de uma teoria, né, era a escala de distância de 10 a menos 3, que a princípio não temos acesso, mas existe, né, uma possibilidade, né, de ser mais ou menos assim. Quando a gente pensa, né, que tem dimensões a mais, as dimensões não precisam necessariamente ser compatificadas dessa forma que eu falei, né, que aqui era um círculo, né, que de pertinho você vê que tem mais uma dimensão aqui, de longe você não vê. Você pode ter mais ou menos assim, ó. Aqui está o espaço que nós vivemos, nesse plano aqui. Aqui está uma corda aberta. Tá? Essa corda aberta,
né, ela vai ter que estar fixa nesse sujeito aqui. Então, ela termina nesse cara e volta para esse mesmo cara, né? E esses pontinhos aqui, nós que estamos em cima aqui, identificamos isso como partículas, tá? Agora, esse plano aqui, ó, tem uma dimensão aqui, ó, que está saindo dele, né? Nós estamos fixos nesse plano, que não sei se dá para ver, né? E tem essa dimensão que sai desse plano. Uma corda fechada, ela consegue sair desse plano, tá? Essa brincadeira aparece no filme Interestelar lá. Então, consegue atravessar as dimensões, né, do bulk, como é dito no filme, né? Então, a corda fechada é gravitação. A gravitação consegue se comunicar com essa dimensão a mais, né? Então, de alguma forma, nós que somos feitos aqui nessas partículas elementares, estamos confinados dessa dimensão. Essa é uma outra forma, né, de ver essas dimensões a mais. Nesse modelo, tem efeitos que você poderia medir numa escala de energia que não é essa escala exorbitante que nós nunca vamos ter acesso, né? Nunca conferi isso, tá? Mas tá no livro um dos livros de divulgação, né? Do grande fenômeno Stephen Hawking, que eu sou fã dele, acho demais Stephen Hawking como a figura e a produção científica dele, né? E num dos livros dele, ele mostra ali como um acelerador de partículas, né, dos modos que nós concebemos hoje, ele teria que ter, para poder chegar na escala da gravitação quântica, ele tem que ter o diâmetro do sistema solar, né? Você está lá, eu nunca fiz essa conta, né? Mas enfim, está lá, deve ser verdade. Bom, nesse modelo aqui, que existe, que nós estamos, óbvio que nós não estamos num plano, nós estamos como se fosse, imaginando um plano tridimensional, né? Estou reduzindo para ficar mais claro de explicar. Nesse modelo aqui, tem efeitos que você pode medir em escalas mais baixas, né? Então, efeitos a mais, a própria dimensão, né? Você pode prever dimensões a mais, né? Então, se você pega assim, um eletromagnetismo, né? Campo eletromagnético, né? A força cai com 1 sobre R² em 3 dimensões, né? Mas em 4 dimensões não seria 1 sobre R2, seria isso 1 sobre R3. Você pode tentar medir isso e tal. Então, nesses modelos que tem, né, nós confinados num plano, a dimensão a mais está saindo daqui, você consegue reduzir e ter alguns efeitos, né, de correções que você pode ver nas próximas décadas, né? Eu acho que tem muita coisa a cosmologia, né, observacional está avançando muito, né? Então, muito dado de cosmologia, né? Tipo, a teoria de cordas pode ter modelos de matéria escura que são explicados com a teoria de cordas, né? Então, você pode, inclusive, ter um modelo de matéria escura que fita com os dados observacionais. Não tem ainda, tá? Mas é possível de ter. Então, eu diria que existe hoje, né, a gente está muito voltado para a cosmologia, né? Para as observações astronômicas que estão realmente muito mais precisas, né? Tipo, a gente, né, por exemplo, detectamos ondas gravitacionais, uma coisa que eu não imaginava, né, a minha geração, na década de 90, que, sabe, ia ter essa tecnologia para conseguir enxergar, né, medir ondas gravitacionais, né. Buraco negro hoje hoje podemos dizer, né, buraco negro é experimentalmente comprovado, né. Então, acho que daí pode surgir alguma coisa, né. Mas eu não sou uma pessoa muito ligada nessa questão dos experimentos, né. Eu acho que tem outras pessoas que podem falar mais sobre isso, sobre como os experimentos podem, né, como a teoria de cordas pode dizer alguma coisa acerca dos experimentos. Pode também não dizer, tá? Tipo assim, a gente não sabe se a teoria de cordas é o caminho correto, né? Pode ser que não diga nada, pode ser que nunca comprove nada e a gente acha uma outra teoria que consiga, né, comprovar. Tá, Daniel, então, assim, o que faltaria, por exemplo, para a gente poder dizer que a teoria de cordas realmente é a teoria mais fundamental? É só alguma predição experimental? Como é que, na tua visão, a gente diria assim, já sabemos que a teoria de cordas é a teoria fundamental? Não, a teoria tem problemas técnicos, problemas em aberto da teoria de cordas. Tanto assim, mesmo no seu setor assim, perturbativo, como no setor não perturbativo, tem vários elementos que a gente não sabe ainda, que a teoria não está fechada. Mesmo se alguém conseguisse, né, você pega assim, encontrei qual é a variedade calabial e a configuração de debranas enroladas nessa variedade, que dá o modelo padrão. Opa, ok. Mas a gente tem que explicar de onde vem essa variedade calabial. Então, assim, existem muitas questões em aberto dentro da teoria. Mas que amanhã pode alguém que publique um artigo e chegue exatamente em todas as massas, as partículas, chega no modelo padrão exato a partir da teoria de cordas. É possível alguém chegar nisso.
Mesmo se chegar amanhã, tem muita coisa em aberto, não é isso que vai dizer que a teoria de cordas é o caminho correto. O problema é que nós estamos, né, esse é um tipo de teoria, como não tem a fenomenologia, né, e veja, olha que a gente quer sair, a gente quer uma teoria que saia lá do mundo da gravitação quântica, saia do Big Bang, explique o Big Bang, e a partir disso explique o modelo padrão hoje. É muito audacioso. Né? Então, assim, essa teoria está sendo estudada aí desde a década de 70, é muito querer demais uma teoria só, né? Talvez nós nunca chegamos nisso. A teoria de cordas tem os elementos, mas ela está, eu diria que no começo da sua jornada. A gente pouco sabe ainda sobre, né, toda a questão não perturbativa, né? A gente já não sabe pouco, e a própria versão segundo quantizada da teoria ainda está andando, né, engatinhando. Então, a teoria ainda tem muita coisa a ser estudada, tem muito problema dentro da teoria. Né? Então, falta muita coisa. Né? Eu posso ter um modelo de teoria de cordas que explique, por exemplo, energia escura. Posso ter um modelo que explique matéria escura. Posso ter um modelo de corda que explique qualquer coisa. Mas é uma coisa feita com a mão. Sabe? Eu tenho que ter uma coisa, a teoria de cordas, a essência da teoria de cordas é essa ideia, que nada é feito com a mão. Tudo é feito por primeiros princípios e tudo surge naturalmente. Então a gente essa essência é que a gente quer, que tem que ser preservada, né? Então ainda falta muito para poder, a partir da teoria de cordas, explicar o mundo que a gente vê hoje. Né? Certo. Deixa eu ver minha listinha aqui. Rodolfo, tem pergunta aí? Só eu estou falando? Então, a pergunta que eu queria fazer para o Daniel era o seguinte, porque eu tenho que pensar um pouco, né? Que não é tão simples assim. Daniel, mas beleza, então eu acho que está muito claro o que é a teoria de supercordas. Eu acho que você explicou isso muito claramente. E o que eu gostaria de saber é o seguinte, em relação à astrofísica, cosmologia, qual a conexão que existe entre esses supercordas e essas áreas? E eu gostaria de saber o seguinte, e os vínculos observacionais ou experimentais, né? Então, por exemplo, como que a gente pode ter um indício que as teorias que a teoria de supercordas, esses entes, eles existem da maneira que a teoria sugere, né? Então, todos os problemas, a teoria de cordas tem dentro dela a gravitação. Então, tudo que advém da gravitação advém da teoria de cordas. A teoria de cordas propõe algumas correções à gravitação. Tá? Essas correções à gravitação podem explicar, por exemplo, o problema da matéria escura, ou o problema da energia escura, ou qualquer problema que tu imagine observacional que vem de cosmologia. Esses dias eu vi um seminário, né, de um colega, né, falando, né, ele estava falando de energia escura, e todas as possibilidades, tanto, né, de você mudar o modelo padrão, de achar alguma coisa que está fazendo com que o universo esteja acelerando. O problema da energia escura é, o universo está acelerando, se expande numa taxa acelerada. Qual é a fonte dessa aceleração? Existe chama-se de energia escura, de matéria, né? De energia escura, essa fonte dessa aceleração. Bom, a teoria de cordas propõe fontes, por primeiros princípios. Essas fontes da atual aceleração do universo que a teoria de cordas propõe, da forma como nós sabemos hoje, explica o problema todo? Não, ninguém explica. A questão é, você vai lá e coloca com a mão. A teoria de cordas, não. A teoria de cordas fala, tem que ser assim por causa do princípio tal. Bom, só que tem que ser assim por causa do princípio tal. Só que esse assim não dá o experimental. Bom, o problema está no princípio tal? Não. O problema é que está em que existe todo um escopo da teoria de cordas que nós não conhecemos ainda. Nós só conhecemos muito bem a parte perturbativa. Toda a parte não perturbativa se conhece muito pouco. Né? Então eu posso ter o mesmo princípio e fazer um cálculo diferente, levando em conta isso que eu estou falando de parte não perturbativa, e chegar na resposta
que explica a atual aceleração do universo, por exemplo. Ou, quando a gente estuda lá movimento de galáxias, acho que a colega lá falou, a gente percebe que elas giram de tal forma que a forma como nas partículas, como nós temos o modelo padrão, não explica isso. Tem matéria lá que não está fora do modelo padrão. E é mais de 90% daquela matéria. Bom, pode ser que eu tenha modos da teoria de corda. A teoria de corda propõe novas partículas, porque tem vários modos. Ela vibra assim e gera o elétron, vibra assim e gera o quark, vibra assim e gera outra coisa. Gira assim, de um outro jeito, vai gerar algo que explica a matéria escura. A questão é, essas outras partículas que surgem na teoria de cordas, da forma como a corda vibra, né? Tudo vem da vibração da corda. Essa forma que a corda está vibrando está gerando algo que explica a matéria escura. Explica o resultado experimental? Não. Mas ela tem um mecanismo para explicar. Percebe? Ela tem os mecanismos para explicar todas essas coisas. Esses mecanismos, eles estão bem sedimentados, mas existe um problema de cálculo, de entender esses mecanismos num setor diferente da qual nós enxergamos hoje. Tá? Se resolver essa questão não perturbativa, vai dar a resposta correta? Não sei. Talvez não dê. Talvez nós chegamos no momento que temos a compreensão total da teoria de cordas e chegamos à conclusão que esse não foi o caminho. Né? Talvez, não sabemos isso, né? É física, né? É ciência. A gente pode, às vezes, pegar caminhos errados, né? A teoria de cordas tem usado muitas lições, e nós estamos aprendendo muito com ela, mas talvez não seja esse o caminho. Qual é outro caminho? Eu não faço a menor ideia. Né? Talvez tenha um outro caminho. Né? Existe a loop quantum grave, talvez seja o caminho. Talvez através da só que a teoria de cordas, ela trata tudo num pé de igualdade. Todas as interações fundamentais e a gravitação. A teoria de loop quantum grave é uma teoria de gravitação. Não tem matéria. E a princípio a ideia é a partir de um princípio fundamental da gravitação quântica, que daí vai, né, a gravitação como algo privilegiado. Né? Então é um outro caminho. Eu acho que e as duas podem coexistirem, assim, pode ser que se encontrem em algum momento, né? Não são mundos completamente diferentes, talvez se encontrem em algum momento, talvez não. Tá? Então a resposta é, a teoria de cordas tem um mecanismo para explicar como o universo acelera. Ela tem um mecanismo para explicar qual é a matéria escura. Só que a resposta que ela dá não é exatamente, não bate com o experimento. Isso significa que a teoria está errada? Não, porque a teoria está incompleta ainda. Ela tem um mecanismo para dar. De outra forma, eu posso colocar com a mão. Eu vou colocar essa partícula aqui, ó, no meu potencial. Explicou a rotação da galáxia tal? Explicou. Acertei. Mas de onde veio? Qual é o mecanismo? Qual é o princípio fundamental? Qual é a física fundamental por trás disso? Não tem. A teoria de cordas oferece essa física fundamental. Ou seja, ela tem o mecanismo para dar todas as respostas. Só que as respostas não são certas no momento. Ela vai dar as respostas corretas? Pode ser que um dia dá, mas pode ser que não. Né? Muito interessante, muito interessante. Sim, muito legal. Ô Daniel, deixa eu te perguntar, que o assunto é muito legal, né? Para quem gosta de física como nós, sei lá, eu lembro que quando eu estava ali, entrando na graduação, eu li o livro do Brian Greene, lá, o Universo Elegante. Nossa! Cara, é muito bom, é muito legal. Quase chorei com o livro. A série de TV é muito legal. Sim, o Brian Greene é ótimo, né? Faz muito bem esse trabalho de divulgação científica. Uhum. Então, para quem se interessa, né, talvez conheça esse livro, sei lá, alguma coisa de divulgação de teoria de cordas, está escutando aqui a conversa e está achando super legal, que precisa? Assim, qual é o caminho para uma pessoa estudar a teoria de cordas e virar um pesquisador em teoria de cordas? O caminho padrão, né, vamos dizer assim. Físico, né? Um físico que para a teoria de cordas? Isso, uma pessoa que quer trabalhar com teoria de cordas. O que ela tem que estudar, saber? Primeiro faz graduação em física, né? E aí, quando fizer a graduação em física, estuda bastante, né? Não tenta copiar a lista de exercício, né? Colar em prova, faz tudo do seu jeito, né? Faz bastante pergunta em sala de aula. E aí tem que se preparar, tem que estudar bastante mecânica quântica, bastante relatividade, e não ter medo da matemática. Não precisa ser um matemático, sabe? Porque você não precisa olhar para esse viés matemático. Existe esse viés, é importante, fundamental, mas você tem que ter a matemática sob controle. Né? O professor falava para mim isso, lá do IFT.
Eu acho que era o Matsas que falava isso, né? Você tem que ter a matemática sob controle. Então, você não pode ter medo da matemática, né? Então, assim, um estudante, assim, seria interessante fazer algumas disciplinas da matemática para poder, né, sair um pouco, né, da forma como a gente vê a matemática na física, né? E não ter medo da matemática, né? A matemática é o que gruda tudo, né? E é isso, estudar bastante. E aí você vai fazer, o ideal seria começar na iniciação científica, já se preparar, né? Já cuidar da sua formação em matemática, mas também, né, não esquecer a formação em física, e aí fazer um mestrado na área, doutorado na área, e é isso, não tem muito segredo. Não é uma coisa assim também do outro mundo, sabe? Todas as áreas, quando você olha para uma área que não é a sua, você vai achar assim, nossa, que é diferente. Ela tem a teoria de cordas, ela se popularizou também, porque, olha só que eu vou falar, por ela ser simples, no sentido que ela tem uma linguagem que é a linguagem típica da formação de um cara de física de altas energias. Só que a diferença antigamente você tinha que estudar, ou você estudava a teoria quântica de campos, ou você estudava a gravitação. Aqui você tem que estudar as duas coisas, né? Então, quando eu escolhi teoria de cordas, eu escolhi porque, assim, eu nunca fui muito de focar numa coisa só em física, né? O que pode ser um problema. Eu nunca quis atacar, o que eu quero fazer de física? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Eu queria estudar tudo. Então, eu queria estudar tal coisa, eu falava, mas se eu estudar isso aqui, não vou estudar aquilo lá. Não, eu gosto daquilo lá também. Então, eu queria estudar tudo. Na verdade, eu queria nunca nem trabalhar, eu queria só ficar estudando, né? Tipo, eu queria uma bolsa para ficar só estudando as coisas. E aí eu olhei assim, nossa, mas isso aqui, teoria de cordas, tem tudo ali, você tem que estudar tudo, né? Teoria de cordas te dá a oportunidade de estudar uma gama enorme de técnicas de física moderna, né, de física de alta energia. E aí te dá uma visão de mundo, né, assim, você consegue compreender as coisas de uma outra forma, né, porque ela te dá esse background, assim, essa visão mais geral, você consegue fazer conexões, assim, entre várias áreas. Então, eu fui fazer teoria de cordas por causa disso, porque eu queria enxergar a física de uma forma mais global e fazer conexões entre diversas áreas, né, dentro da física. E aí a formação em teoria de cordas, ela te permite fazer isso, né? Óbvio, eu falo isso, aí tem níveis, né? Níveis de relações que você faz, né? Tem caras que fazem aqui, assim, né? Então não é, né? Tipo, para o meu desenvolvimento, sim, então faço essas correlações, né? Tem pessoas que fazem correlações muito mais profundas, enfim, né? Aí cada um tem a sua história, né? E a sua capacidade, né? O Daniel, é curioso porque a astrofísica e a cosmologia também são áreas que você precisa ter muito conhecimento de física, de muitas áreas, viu? Sim. Tem essa peculiaridade. Mas daí é que na teoria de cordas, né, aí envolve, né, por exemplo, na cosmologia, você não vai estudar assim tanto teoria quântica de campos, né? E na teoria de cordas você tem que estudar a teoria quântica de campos, você tem que saber essas coisas, né? Na cosmologia você vai estudar gravitação. Aí você vai fazer relações, né, com outras coisas que você também não faz na teoria de cordas, né? Então a cosmologia acaba te dando uma visão mais global, que a teoria de cordas não te dá essa visão global que a cosmologia dá. Não dá. Não é isso que eu estou dizendo. A teoria de cordas, ela te dá ferramentas. Assim, tipo assim, você tem que estudar várias ferramentas diferentes e aí fazer as conexões com você, né? Só que assim, só que você tem a ferramenta. Você pode não querer fazer a conexão. Tem gente que não faz, tem gente que vai num ponto só, é de cada um. Mas, né, ferramentas, né, e técnicas, né, de física teórica. Então você consegue, né, andar por vários espaços de física teórica, né? Sim. Não, é que, por exemplo, na cosmologia você esbarra com problemas assim. Por exemplo, quando você vai falar de taxa de criação de matéria. Sim. E você esbarra em teoria quântica de campos, né? Com a interface entre partículas e gravitação, né? Teoria quântica e gravitação. E a questão da termodinâmica, né? Que a questão da termodinâmica também é um outro aspecto bem interessante quando você entra no âmbito da cosmologia, além das partes observacionais, né? Então, por exemplo, curva de rotação de galáxia, que é por onde se descobriu a evidência que se tem da existência da matéria escura, é um problema observacional de galáxias, por exemplo, né?
de curva de rotação. Sim. Problema de... E você tem, e a vantagem da cosmologia, você tem mais assunto para falar na mesa de um bar, né? Você sai à noite assim, você fala que você faz cosmologia, as pessoas vão querer conversar com você. Já fala em teoria de cordas, vai querer falar. Não, isso é verdade, isso é bem verdade. Teoria de cordas e tal. Uhum. E eles acham que a cosmologia é uma espécie de astrologia do cosmos também, né? Sim. Bom, já estamos caminhando para o final, né? Eu teria mais um monte de pergunta para fazer, mas estamos caminhando para o final. Aí, antes do final, Rodolfo, você tem mais alguma pergunta? Não tenho. Agora que me vem à mente, não. Eu poderia pensar em várias, tá, mas... Então eu vou perguntar para o Daniel, assim, para a gente ir para o fim mesmo. Para quem está nos ouvindo, né, a gente sempre tenta fazer isso no canal, né, mostrar para as pessoas como que um pesquisador trabalha, né. Então, Daniel, se você pudesse contar um pouco para a gente o seu cotidiano, o que você faz? Você estuda um monte de livro de corda, você faz um monte de conta? O que você faz no teu cotidiano como pesquisador e professor de uma universidade pública federal? Não, na universidade pública federal, a gente, né, é diferente, né, assim, o papel do docente, né, ele não é só fazer pesquisa, né, então você tem que formar pessoas, né, você tem que fazer extensão, como vocês estão fazendo aqui, né, você tem que se envolver em burocracias administrativas, né, e aí fazer pesquisa, né, aí você vai fazer pesquisa e vai concorrer com um grupo que está lá em Princeton que só faz pesquisa, né. Essa é a crueldade, né? Você vai fazer pesquisa de alto nível, vai ter lá. Você não vai estar fazendo um problema que só você está trabalhando. Vai ter pessoas lá em Princeton, um pesquisador, mais 12 pós-docs que não dão aula, né? E você tem que concorrer com essas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, toda essa outra, né, parte da nossa atividade como docente para mim, é muito satisfatório, né? Porque, assim, a gente precisa, né, de alguma forma mudar, né, o país que a gente vive, né, e no caso da América Latina, o continente, né, então a gente precisa ter um trabalho de formação de pessoas, né, então assim, eu dedico muita parte do meu tempo tentando levar para as pessoas, no caso que eu dou aula, né, então, eu dou aula em geral de disciplinas assim, né, ou eu dou na pós, ou disciplinas tipo mecânica quântica, na graduação, as mais avançadas, mas eu passo assim grande parte do meu tempo bolando aulas, e levando para a sala de aula a minha formação como pesquisador de teoria de cordas. Então, por exemplo, quando eu vou resolver um problema de mecânica quântica, eu coloco lá, e se o universo tivesse mais de 3 dimensões, como ficaria esse problema? Quais são as correções? Por que o universo tem que ter 3 dimensões? Então, é uma forma de tentar levar o legado para frente, né, de passar à frente o legado do tipo de formação que eu tive. Então, a maior parte do meu tempo é preparando aula, e depois você tem que ir lá todo dia ler os artigos que estão sendo publicados na tua área, né, para se localizar, saber como as coisas estão indo, né, e eu faço cálculos que são analíticos, né, então eu não uso o computador, né, e aí, os dias que eu me dedico à pesquisa, em geral eu tenho, assim, né, um caderno para pesquisa tal, mas, enfim, eu sou muito desorganizado, né, então, assim, eu tenho papéis, né, e faço, né, às vezes eu escrevo coisas aqui, ó, no guardanapo, e depois perco, depois, enfim, né, aí eu tenho uma relação meio caótica, que eu sou uma pessoa desorganizada, mas a minha atividade de pesquisa é papel e caneta, né, papel e caneta, e aí ler os artigos e livros, né, então no interior de cordas, às vezes você usa muito livro ainda, né, coisas que estão em livros que você vai lá e busca a coisa do livro mesmo, né, para poder guiar a sua pesquisa, né, e eu não sou assim, né, como o Carlos me conhece, eu não sou uma pessoa de trabalhar num problema só, né, de ter, assim, ó, um grande programa de pesquisa que eu vou seguindo, né, como talvez devesse ser assim, né, mas eu não consigo ser assim, né, então eu faço um ano, trabalho com uma coisa, outro ano com outra, e vou mesclando, assim, não tem um problema que eu vou atacando e tentando resolvê-lo, assim, né, então eu gosto de trabalhar com coisas diferentes, assim, mas é papel e caneta, né, não tem nada de cálculo numérico, né, papel e caneta, e fazer cálculo. Legal, Daniel. Para quem está nos ouvindo, né,
só para dizer, né, que você falou, Carlos, sabe, o Daniel foi meu co-orientador de mestrado e doutorado, né, e a gente trabalha junto na medida do possível, né, até hoje. Então, a gente conhece, assim, a dinâmica de trabalho um do outro. Então, Daniel, conversa sensacional, muito obrigado, tá? Queria te agradecer desde já por esse tempinho aí que você reservou para conversar com a gente, para falar de um assunto super legal, super interessante, né? Super de ponta, assim, no conhecimento da humanidade sobre o mundo. E aí, para terminar, a gente sempre faz três perguntinhas para os nossos convidados, né? A gente pede uma dica de livro, uma de música, banda, artista, o que você quiser relacionado à música, e uma dica de filme ou série. Assim, que não precisa ter nada a ver com a conversa. Pode ser qualquer coisa que venha à sua mente. Eu tenho que falar agora? Dica de quê? De livro? Sim, de livro, banda, música, artista, sei lá, alguma coisa relacionada à música. Não de teoria de cor. Não, qualquer coisa que você goste. Pode ser, sei lá, o livro que você leu quando você tinha 5 anos e ficou guardado, sei lá, qualquer coisa. Bom, livro, enfim, né, aí eu sou fã de vários livros, né, e aí eu vou cometer muitas injustiças, né, eu vou falar então, de 2 mundos diferentes, né, Crime e Castigo, Dostoiévski, e Fundação, do Asimov, né, que aliás está tendo uma série agora que é uma porcaria, uma sacanagem. Eu não comecei a assistir porque me falaram que é uma porcaria para não... Destruíram. Assim, se você está assistindo a série Fundação, não tem nada a ver com o livro do Asimov, que é fantástico. Olha lá, para mim é o concurso, assim. Eu li o Fundação quando eu tinha 15 anos, depois eu li quando eu tinha 25, 26, e agora eu peguei para ler de novo, porque deu essa série, comecei a ver a série e me decepcionei. Eu já li os 7 livros 2 vezes. Os 7. Depois, óbvio, eu li os outros, né, a primeira vez que eu li foi na versão antiga, né, com a datação diferente, depois eu li com a reformulação das datas, né, para unificar com a história dos robôs e tal. E o Dostoiévski, porque, enfim, eu sou muito fã do Dostoiévski, adoro Dostoiévski, literatura russa de uma forma geral, assim, e, enfim, podia ser qualquer outro Dostoiévski, mas Crime e Castigo, porque, enfim, ele caiu no chão agora, eu estava varrendo ali, e só por isso, eu botei de volta na estante. Que mais? Filme ou série e música, artista, banda. Filme ou série? Bom, não sei, a série ou filme? Eu gostei muito dessa série alemã, Dark. Achei muito interessante como foi feito. E filme, um filme que eu sempre gostei muito, que eu também vejo várias vezes, assim, é O Sétimo Selo, Bergman. E aí, banda. Bom, eu vou falar duas. Ou música, ou álbum. Na banda, eu vou falar duas dos meus 2. O problema é que, assim, a gente começa a gostar de uma banda, né? A gente escuta uma banda, aí descobre que os caras são fascistas, né? Aí você fica assim, puta, eu vou falar dessa banda, esses caras são fascistas, né? Então eu não vou falar, eu ia falar uma banda que eu gosto, mas são fascistas, não vou falar. Então eu vou falar de uma banda que não sei se são fascistas, acho que não. King Crimson. Tá, beleza. Eu sabia que você ia falar o King Crimson. A outra banda eu desconfio, mas depois eu te pergunto. A outra banda é daquelas, né, que tem o leque ali, né, ó, os 4 ali. Sim. Bom, então é isso. Daniel, obrigado mais uma vez pela ótima conversa. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Não, agradecer ao Daniel a conversa. Daniel, daria para ficar alguns dias conversando com você, viu? E assunto não falta. Muito obrigado. Valeu. Daniel, obrigado. Valeu. Pessoal, valeu, gente. Até mais. Cuide-se aí. Abração a todo mundo.
Falou. Quem está nos assistindo, nos siga, curta, aquilo tudo que você já sabe. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Carlos. Tchau.